Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, seja quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui, bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, está o Kai Fernandes. Uma presença que nos lembra que existir é um exercício de autenticidade e que alguns caminhos começam com perguntas que não cabem no corpo. O Kai conhece bem essa travessia, feita de espelhos, silêncios e recomeços. Psicólogo, educador, criador do projeto Cotidiano de uma Negra, ele transformou o que doeu em linguagem e o que o mundo tentou apagar em presença. Entre o Porto e o mundo, foi costurando a própria identidade com as linhas da memória e da consciência. Fala do racismo, do afeto, da presença e, nesse processo, aprendeu que nomear-se também é um ato de liberdade. Hoje, continua a desafiar fronteiras, não apenas da cor ou da identidade de género, mas as da escuta, porque é no encontro entre vulnerabilidade e coragem que se constroem novos modos de existir. Bem-vindo, Kai. Obrigada. Fizeste assim um olho. Bem-vindo. Que expressão foi essa? Essa expressão é de quem está muito orgulhoso com esta apresentação. Ai, tão bom, tão bom. Muito bom mesmo. Juro, eu gostei mesmo muito. Não estava à espera. Marcou-me porque diz mesmo muito sobre mim. Então, obrigado por esta apresentação. Que bom, que bom. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Kai, quando pensas em quem és hoje, que caminhos ou rupturas te trouxeram até aqui? Então, quando eu penso em quem eu sou hoje, eu penso que muitas das rupturas que existiram ao longo da minha vida foram criando os caminhos que me trouxeram até hoje. Desde a nascença, né, um processo de adoção, que teve as suas complexidades, mas que me representa muito e representa muito quem eu sou hoje, né? Até as vivências naturais da vida na escola, como uma criança negra, né? E as exclusões que existiram, e por aí vai, até todo o caminho a iniciar o meu percurso profissional enquanto psicólogo, e também muito enquanto ativista e dentro das questões sociais, né? E portanto muitas dessas rupturas, muitas dessas dores, muitas dessas feridas que se foram abrindo, criaram caminhos para mim a partir do momento em que eu percebi, ok, como é que eu me curo nestas feridas, né? E é a procura por essa cura que vai mostrando o caminho que eu vou seguindo na minha vida. Portanto, assim, de uma forma geral, se calhar um bocadinho poética ou metafórica, diria que esta é talvez a forma como eu olho o momento onde eu estou hoje, né? É muito a cura de algumas feridas que estavam abertas, que doíam muito, e agora estão a cicatrizar, e ao fazê-lo mostram-me sem dúvida alguma para onde é que eu estou a ir. O teu início de vida, estavas a partilhar as complexidades da adoção. A que é que te referes? Portanto, eu fui adotado por um casal branco, né? Portanto, eu perdi a minha família biológica logo à nascença, nos primeiros momentos da minha vida, e pronto, e depois quando eu tinha 1 ano e meio de idade, tive então essa oportunidade, né, de ser adotado. Mas traz as suas complexidades, né? A adoção é se calhar um dos maiores tabus hoje em dia. É um conceito difícil de ser falado,
E eu tenho muitas contradições, não é? Nos momentos sou muito a favor da adoção, noutros momentos nem por isso. Depende muito do contexto e do que é que estamos a falar. Mas efetivamente o facto de eu ter sido adotado por pessoas brancas e ter crescido num espaço, não é, que era inteiramente branco, era muito raro eu ter qualquer tipo de contacto com outras pessoas negras, foram momentos difíceis que se calhar atrasaram aquilo que poderia ser o meu processo de encontrar a minha identidade e de encontrar o meu eu, que hoje já não estou aí, e ainda bem que não, mas quando olho para trás percebo o caminho difícil que foi encontrar-me, não é, enquanto pessoa negra num espaço que estava cheio de pessoas que não necessariamente tinham muito a ver comigo, não é? Ou que pelo menos tinham muito pouca informação para me dar de onde é que eu vim, não é? Poderiam se calhar falar para onde é que eu vou, ou onde é que eu estou, mas tudo o que tinha a ver com falar de onde é que eu vim, de quem é que eu vim, não é? Como é que eu vim aqui parar, não havia respostas nenhumas, não é? E portanto, a partir da minha adolescência principalmente, começa um processo muito intenso de encontrar essas respostas, e hoje em dia algumas delas foram realmente maravilhosas, não é? Porque eu tenho contacto com a minha família biológica hoje em dia, conheço as minhas irmãs, a minha tia, são pessoas muito queridas para mim, e deu-me essa oportunidade, não é? De ter algumas respostas sobre perguntas que sempre pairaram na minha mente e que simplesmente não tinham resposta. Sim. Perguntas é que tu fazias nessa fase? É muito ligado ao meu tom de pele, né? Que é como é que eu, enquanto pessoa negra, vim aqui parar. Como é que eu estou aqui, né? O que é que isto significa? O que é que isto diz sobre mim enquanto pessoa? E para me espelhar nas pessoas que estavam à minha volta, parecia que havia constantemente erros, não é? Porque aquelas pessoas, em termos físicos e de fenótipo, não tinham nada a ver comigo, mas depois também muito daquilo que se calhar me era natural na forma da minha expressão, não é? Pelos vistos também não encaixava, e portanto era uma procura muito grande por, ok, mas como é que eu posso dizer quem é que eu sou, sem ofender as pessoas que cuidaram de mim, como os meus pais ou amigos, né, que fui tendo ao longo da infância e tudo mais, mas ao mesmo tempo sem deixar, né, de poder mostrar a minha autenticidade, de poder mostrar aquilo que me é natural, aquilo que me faz sentido. E esse processo é difícil, não é? Porque eventualmente o que acontece é que começamos a sentir-nos extremamente isolados. Não é? Parece que, seja lá qual for o caminho que a gente venha a escolher, não há ninguém que nos vá dar realmente a mão. E não é porque as pessoas não querem, é porque as pessoas não conseguem. E isso dificulta muito o processo, não é? A determinada altura eu percebi que a pessoa principal que tinha que me dar a mão tinha que ser eu. E nesse momento fez assim uma luz, assim um insight. Ok, então a partir do momento em que eu posso dar-me, não é, aquilo que eu tanto procuro noutras pessoas, então eu tenho mais espaço para poder pensar criticamente sobre o meu ambiente, sobre as minhas relações, sobre, não é, as pessoas de quem eu gosto, as pessoas de quem eu não gosto. Porque é que tudo isto está a acontecer dessa forma? Mas tudo nesta vertente do, ok, dá-te a ti próprio aquilo que tu gostarias que te tivessem dado e que não foi possível. Tu no início disseste que já há partes de ti que encontraste respostas e que estão a ser curadas. Que partes de ti é que estão a ser curadas? Eu acho que a principal é a ideia do sentimento de abandono, não é? O sentimento de abandono, que ele é muito presente em qualquer pessoa que tenha sido adotada, e há muitos psicólogos que defendem esta ideia de que quem foi adotado dificilmente pode ficar sem este sentimento, ou seja, ele vai nos acompanhar para o resto da vida, não é? E ele é um sentimento que, apesar de não ser doença, não é propriamente uma patologização da pessoa, porque a pessoa tem este sentimento de abandono, ele é muito desconfortável. E quando eu falo de curar partes em mim, é encontrar formas, não é, de que este sentimento não me domine e não tenha agência sobre mim, e seja eu a ter agência sobre ele, não é? E portanto, que se liga um bocadinho àquilo que eu estava a dizer, que é, eu vou procurar dar-me a mim aquilo que eu não tive. E aquilo que eu não tive foi, se calhar, esse amor, esse carinho que tanto falamos, não é? Nos primeiros anos de vida, aquele companheirismo, aquela
aquele sentimento, não é, de estar aqui alguém que é parecido comigo a lutar por mim e a defender-me contra tudo e contra todos, não é? Eu não tive isso, não é que não tivessem existido pessoas que cuidaram de mim, claro que sim, senão eu também teria morrido, não é? Obviamente, mas essa ligação maternal, por exemplo, não é? Eu não a tive nos primeiros anos da minha vida, não é? Depois fui construindo com o casal que me adotou, que são os meus pais agora, não é? Mas a verdade é que esse sentimento de abandono, ele provocava um vazio muito grande dentro de mim, não é? Então como é que eu me encontro? Como é que eu defino quem é que eu sou dentro deste sentimento? E eu decidi que eu ia começar a abraçar-me, ia começar a dar esse carinho maternal que me faltou a mim próprio, né? Ia começar a cuidar de mim da forma que eu gostaria que a minha mãe biológica tivesse tido a oportunidade de cuidar quando eu tinha 1 ano ou 2 anos, e tem funcionado muito bem. E quando é que tomaste essa decisão assim de forma consciente? Quer dizer, tu estudaste psicologia, Pois não é? isso. Esse foi logo um caminho que tu Sim. sentiste que tinhas de explorar justamente para resolveres aí esses vazios? Sim, é interessante porque o estudo da psicologia, eu acho que houve alturas que funcionam mais contra mim do que a meu favor. E eu explico porquê. Sim, por favor. Havia uma altura em que eu achava que a psicologia iria justificar a minha dor. E isso é muito complexo, não é? Porque a psicologia ela não serve para justificar a dor de ninguém. Isso são as narrativas que nós internamente vamos criando, dependendo, claro, das circunstâncias em que estamos, do ambiente, das pessoas com quem falamos. E portanto eu tinha uma expectativa muito alta do que é que a psicologia me podia dar. E quando a psicologia me falhou, foi uma frustração muito grande. Foi uma frustração muito grande e foi que eu não consigo perceber porque é que eu segui esta linha de pensamento, de carreira, do que for, se não me está a dar as respostas que eu quero, não é? Mais tarde, principalmente quando eu comecei com a minha prática clínica e comecei a perceber que havia várias pessoas a entrarem no meu consultório e a terem questões semelhantes, não é? Se calhar não por uma questão de adoção, mas por outras questões. E aí eu tive que descobrir, ok, mas como é que eu ajudo esta pessoa? O que é que eu posso partilhar com esta pessoa, não é? Através da fala, que a pode levar por caminhos que lhe tragam alguma paz, que lhe tragam uma amenização, pelo menos daquela dor, não é? E fui descobrindo que esta capacidade que nós temos, não é? De nos acolhermos a nós próprios, nós falamos o amor próprio, mas o amor próprio num sentido muito mais profundo do que aquilo que nós vemos nas redes sociais ou por aí, não é? Algo muito mais cultivado, muito mais pensado, muito mais intencional, não é? Não é só uma skincare, não, é realmente conseguimos parar no tempo e estarmos connosco próprios, que é algo muito difícil. E comecei a perceber que isto tinha resultados positivos para as pessoas e percebi, ok, então se calhar eu também tenho que fazer esse trabalho para comigo próprio, não é? Porque eu não posso querer dar algo ao outro, não é? Que eu não consigo dar a mim, não funciona. E portanto eu próprio me envolvi nesse caminho. Eu diria que isto aconteceu se calhar nos últimos 2, 3 anos, desde que eu comecei a minha prática clínica enquanto psicólogo. Sim. Na introdução eu falei sobre o projeto cotidiano de uma negra. Quando é que nasce e porquê que sentiste essa necessidade de criar este projeto em particular? O cotidiano de uma negra nasce de uma altura muito diferente da minha vida. Isto já foi, se calhar, uns 4 anos atrás. Agora nem tenho bem presente, né? E o cotidiano de uma negra nasce, ou seja, 1 ano depois da morte de George Floyd. E a morte, o assassinato dele foi um momento muito marcante para mim, porque foi um momento em que eu percebi que não havia mais espaço para eu ignorar o impacto que o racismo tinha na minha vida. Até aquele momento eu tinha sempre ferramentas para o fazer, não é? Porque eu cresci nesta cultura portuguesa, eu cresci no meio e no centro da branquitude e portanto eu falo a linguagem da branquitude. E como, às vezes eu digo mesmo, né? Eu tirei um doutoramento em branquitude, no sentido em que eu compreendo perfeitamente qual é a informação que me estão a tentar passar, o que é que esperam de mim, e portanto eu conseguia me mexer e mover nesse meio muito bem. Quando George Floyd é assassinado, eu percebo que apesar de eu ter essas skills, essas capacidades, né? Existe muita coisa dentro de mim que não está a ser expressa e que não está a ser representada no meu eu, que se apresenta às pessoas que estão à minha volta, não é? E portanto
não dá para fugir mais. Se eu quero poder encontrar-me, se eu quero poder seguir o meu caminho e definir para mim mesmo, não é, quem é que eu quero ser, eu não tenho hipóteses nenhumas a não ser enfrentar o racismo de frente e perceber que consequências é que o mesmo poderia trazer a nível de impacto emocional na minha vida. E foi muito difícil. Entrei ali num buraco. Lembro-me que nessa semana foi difícil sair de casa, chorava muito, não percebia porquê, não conseguia compreender. Na minha cabeça era, mas tu estás a chorar por uma pessoa que tu não conheces, está do outro lado do mundo. Ainda não havia muita consciência, né? Do como a negritude nos liga a todos, mesmo que não seja sempre por os melhores motivos, né? E portanto foi muito doloroso, muito mesmo. E a partir desse momento, passado esse tal ano, eu percebi, não, mas uma das questões face à forma como eu me expresso tem a ver com a capacidade que eu tenho, não é? Que as pessoas me ouçam também, de ser ouvido. E é por isso que cresce o cotidiano de uma negra, com uma necessidade muito grande de dizer, calma lá, há aqui qualquer coisa que não está bem, há algo que não funciona neste país, principalmente no que toca a questões raciais, e eu estou cansado de estar em silêncio. E portanto, vocês vão-me ouvir, a bem ou a mal. Olha, e que preço é que andas a pagar por toda essa verdade que tens colocado cá para fora? O preço que eu pago é muito alto, mas não é tão alto como o preço que os meus ancestrais pagaram. E portanto está sempre tudo bem. Tudo bem no sentido em que este é o meu propósito, este é o meu caminho. Eu sei muito bem o que é que eu quero para a minha vida. E portanto a ideia de partilhar ou de falar sobre temas que são desconfortáveis à sociedade, que deixam as pessoas às vezes até com raiva, com zanga, tristeza, o que for, por muito que me magoe, porque me magoe, há momentos que são difíceis, há mensagens que nós não queremos ler, há comentários que nós não queremos ouvir, né? Mas há um centro, há uma base que define o porquê das coisas, que é o meu propósito. E portanto, se eu tiver sempre a oportunidade de voltar a essa base, né? E portanto isso é o autocuidado a funcionar, esse preço parece ser cada vez mais pequeno. Sim, estava a trazer o preço, sobretudo pensando a nível interpessoal, porque quando nós estamos a defender causas, nós temos um propósito que é coletivo e naturalmente a nossa individualidade acaba por ser menor, tendo em conta a big picture, se quisermos, mas ainda assim há um impacto nas nossas relações, nomeadamente de amizade. Conversas que começamos a ter e que não tínhamos, os tais incómodos que começam a surgir e que antes estavam apenas do nosso lado, porque houve muitos silêncios que nós fomos acumulando que não vinham de um lugar de acomodação àquilo que estava a acontecer, mas de não termos as ferramentas para expressar o nosso desconforto em relação ao que estava a acontecer. A partir do momento em que já saímos desse lugar, como é que depois conciliamos, não é? Como é que equilibramos as relações que tínhamos antes? Não sei se te aconteceu aquela coisa que acontece a muitos de nós, não é? Há muitas de nós que é... há pessoas que desaparecem completamente para entrarem outras também, não é? Felizmente. Mas é um processo. Sim. Eu diria que se calhar as pessoas mais importantes da minha vida mantiveram-se, não desapareceram, foram-se adaptando àquilo que estava a acontecer comigo e com a minha existência, e por isso eu sou muito grata a essas pessoas. Mas sim, mudou-se grupos de amigos, mudou-se muita coisa, mas a verdade é que também às vezes eu tenho alguma dificuldade em perceber se tem a ver com a forma como eu me expresso e aquilo que eu defendo, ou se tem a ver com as próprias mudanças naturais da vida, não é? Porque desde que eu comecei o cotidiano de uma negra, eu acabei um curso, eu iniciei uma carreira profissional, não é? Aconteceu muitas coisas, mudanças naturais da vida, que também trazem diferentes grupos de pessoas. Mas no geral eu diria que agora me tenho percebido que a maior parte das pessoas que estão à minha volta são pessoas bem mais velhas do que eu. Os meus grandes amigos, ou as pessoas mais próximas de mim, do dia a dia, por assim dizer, são pessoas que têm 10, 15, 20 anos mais do que eu, e portanto aquilo que eu normalmente sinto é uma necessidade muito grande de ir procurar cada vez mais soluções para poder ter conversas a este nível, não é? De alguém que tem muito mais experiência de vida do que eu, de alguém que está noutro espaço mais confortável, no sentido em que sabe mais sobre si, sabe mais também sobre o mundo, não é? E eu tenho que acompanhar, e eu gosto muito desse desafio. Esse desafio faz-me melhor pessoa e portanto é muito confortável, sim. Quando o nome Kai passou a habitar-te,
O que é que ele veio revelar? Isso é uma pergunta muito difícil, porque eu acho que o nome Kai vem trazer um renascimento interno que nunca teve a oportunidade de ser externo, ok? Portanto, eu não sinto, se calhar, aquilo que muitas outras pessoas que têm uma identidade de género diferente da norma, não é? Sentem. Portanto, eu não estou chateado com a Mafalda, eu não tenho nada contra a Mafalda de todo. Acho que a Mafalda ensinou muita coisa, mas a Mafalda já teve o tempo dela e agora chegou o tempo do Kai. E o Kai tem uma capacidade de ser mais ele que a Mafalda não tinha. A Mafalda gostava muito de performar algo, gostava muito de quase uma ideia teatral do que era a vida e da forma como estava e de como se expressava e de como se encontrava com o outro. O Kai já não tem essa paciência. O Kai é mais autêntico, é mais verdadeiro, é mais conciso, é mais concreto. Então, eu acho que as pessoas falam muito da questão do género, né? Tipo, do feminino e do masculino, e às vezes eu tenho dificuldade em encaixar-me nessa ideia binária, né? E claro, daí a não binariedade e daí a ideia de transgênero, né? Eu diria que a masculinidade me aquece o coração de alguma forma. Eu gosto muito da masculinidade, principalmente pela ideia de eu poder tomar agência sobre como é que eu quero expressar a minha masculinidade. E isso é algo, para mim, maravilhoso, não é? Porque as masculinidades às quais eu fui habituado ao longo da minha vida, aquelas que vemos na televisão e por aí fora, nem sempre são as melhores. Por vezes são mais pautadas pela toxicidade do que por outra coisa qualquer, não é? Então eu sinto uma liberdade muito grande quando eu me expresso de uma forma masculina, porque me permite criar uma masculinidade que eu acredito que possa realmente ser uma mudança no mundo e não mais uma cópia daquilo que já existia até agora, não é? E o contraste, claro, entre o meu corpo feminino, porque ele é um corpo feminino, né? O corpo de uma mulher biológica, com esta expressão da masculinidade e essa contradição define-me muito bem enquanto pessoa. Estavas a falar da Mafalda, não é? Que foi dessa forma que nós nos conhecemos. Exatamente. Não diria que numa outra vida, se calhar para ti, vês dessa forma, mas foi num projeto que já não existe, não é? Que existe enquanto arquivo, que é o Lado Negro da Força, e foi dessa forma também que as pessoas te conheceram. E eu há pouco até acabei por utilizar o artigo feminino ao falar contigo, porque de facto a mim dá-me às vezes, não é? Essa tal contradição que tu dizes que tens. Para quem te conheceu como Mafalda, imagino que isso venha algumas vezes, não é? Quem te está a conhecer como Kai, enfim, és o Kai, não há questão. Quem te conheceu como Mafalda, tiveste algumas abordagens mais desagradáveis. Tu tens um post, por exemplo, no início do ano, em que tu falas muito abertamente sobre o facto de seres uma pessoa negra, trans, trazes o queer, falas da questão não binária. Dizes que tiveste um ano de 2024 difícil, que 2025 também estava a começar assim de uma forma mais desafiante. Tem que ver com isso? Sim e não. Primeiro, eu acho que eu tenho que dizer que, mais uma vez, a minha experiência não é representativa da maior parte das pessoas trans, e as pessoas que me são próximas, no geral, acompanharam a minha transição. Portanto, eu não conhecia assim tantas pessoas enquanto Kai, né? A começar uma relação. A maior parte das pessoas que eu conheciam-me como Mafalda e acompanharam a minha transição até Kai. E foi muito interessante porque eu senti muito acolhimento das pessoas. Eu não senti que as pessoas estavam, mas o que é isto? O que é que se está a passar? Né? Acho que os meus pais tiveram um choque inicial, claro. Principalmente a minha mãe, que acho que ela adorava a ideia daquela feminilidade toda, e minha filha, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, e quando percebeu que afinal eu não estava muito para aí virado, aquilo acertou-lhe assim de uma forma um bocado de surpresa, né? Mas ao mesmo tempo sinto que os meus pais tinham uma noção muito grande de quem é que eu era. Portanto, é um choque a ideia de
aquilo que estava no inconsciente tornar-se realidade e vir para o consciente, mas não é um choque esta mudança em si, não é? Porque eu sempre fui uma criança masculina. Vestiam-me com vestidos, sim, mas o que eu queria era jogar futebol. Normalmente o meu habitat natural é no meio dos rapazes, não é no meio das raparigas. E portanto há ali muitas coisas, né, que para eles eram natural. O resto das pessoas, amigos, companheiros, o que for, tiveram as suas dificuldades, claro que sim, mas acabaram por encontrar que espaço é que queriam ocupar na minha vida e que espaço é que eu ia ocupar na vida deles. Portanto, eu não diria que a minha transição de género foi necessariamente aqui uma explosão que levou a momentos muito negativos ou o que for. Diria que internamente, para mim, foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu tive que fazer perguntas a mim própria que eu não necessariamente queria fazer. O momento em que eu descobri, ou o momento em que eu percebi que se calhar a minha identidade de género não estava tão em conformidade com o meu sexo biológico, foi numa viagem que eu fiz à Tailândia, que foi no ano de 2023, não no ano de 2024. E é muito engraçado porque essa viagem, eu senti que as pessoas na audiência, nas redes sociais, acompanharam imenso essa viagem comigo. Eu fui sozinho na altura, e na altura uma das minhas decisões foi, eu quando chegar à Tailândia, que era uma minha viagem de sonho, eu vou fazer tudo aquilo que eu quiser fazer. E de repente, o que eu queria fazer é, ok, vestir uma roupa mais masculina. Na altura lembro-me, cortei o cabelo, pintei-o de branco, ali toda uma quantidade de coisas que eu conscientemente não as iria escolher. Mas naquele momento em que foi, não, mas eu vou ser só eu, deixa lá qualquer amarra que haja, foi isso que saiu, não é? E de repente eu volto da Tailândia e percebo, ok, então agora vou ter que fazer um processo de perceber quem é que eu sou, porque tudo aquilo que eu acreditava sobre mim não está a encaixar muito bem, não é? E isso sim, foi bastante doloroso. Perdi uma relação, houve várias coisas que aconteceram na minha vida que não foram possíveis de manter, porque eu também já não era a Mafalda e eu não queria ser vista como a Mafalda. Portanto, para mim era, ok, vou deixar a Mafalda neste canto e agora vou agarrar o Kai, vou abraçar o Kai, e preciso também que as pessoas que estão à minha volta, nos mais diversos contextos onde eu estou, não é? O Kai seja abraçado. E se isso não for possível, pronto, isso vai criar muita dor, não é? Mas também não posso dizer que era só uma questão de transição em si, porque havia outras coisas, e a verdade é que antes de ser trans eu sou negro. Então isso estava lá, como já tinha estado antes com uma fala, né? E agora de uma forma um bocadinho diferente, quando percebi que expressar a masculinidade enquanto pessoa negra tem os seus senãos, né? Pronto, e acho que é isso. Olha, mas eu fico super feliz de te ver assim, que te tenhas encontrado nesses processos todos, que te continues a encontrar, porque a vida é uma viagem e leva-nos muitas vezes para lugares que não estávamos à espera, mas em todo o caso há aqui um momento em que tu já és uma figura pública, portanto neste contexto das nossas redes e da nossa comunidade, não é? Que sabemos que há aqui muitas normatividades que são bastante acentuadas. Foi uma coisa que tu pensaste muito, esta questão de agora o que é que eu vou fazer com a minha página, não é? Que foi criada em cima da Mafalda, que tem já esta identidade. Como é que foi para ti fazer essa viragem? Então, eu sentia que a minha página era muito marcada para as pessoas que me seguiam como um espaço de uma autenticidade e de uma honestidade muito grande. Então, eu queria mais partilhar do que esconder. A mim incomodava muito a ideia de eu ter pessoas que me seguiam no Instagram e que não sabiam a minha identidade de género. Porque eu na terapia, ou né, na clínica e tudo mais, fui fazendo essa transição e, portanto, isso já acontecia muito naturalmente. As pessoas estavam na minha vida, tratavam-me por Kai, mas nas redes sociais não. E isso estava a criar ali uma incongruência que não estava a funcionar para mim. Portanto, eu não estava tão preocupado com a ideia do que é que as pessoas vão dizer, como é que eu vou fazer este coming out, como as pessoas falam muitas vezes, né? Para mim nem era um coming out, para mim era, aqui está mais uma informação que eu acho que vocês devem saber sobre mim, porque isto é quem eu sou desde o início. A pessoa que vem aqui e fala uma verdade absoluta sobre ela. Ponto, não é? Tipo, não há aqui, não tento
romantizar, não tento, sou muito direito nas minhas redes sociais e eu sinto que as pessoas que me seguem têm essa ideia sobre mim. E a verdade é que foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, eu faço essa partilha e o feedback que eu recebo é totalmente coerente com isto. As pessoas é tipo, incrível, que fixe, que bom, parabéns, obrigado por partilhares, ótimo, desejo tudo bom na vida. Foi isto. Simples. Não houve ali aquela complexidade toda que se pressupõe que iria existir. Mas como é que vais fazer uma coisa dessas? Mas eu gostava tanto daquilo que tu dizias, agora fizeste esta transição. Eu não recebi uma única mensagem nesse sentido. Espetacular. O alinhamento e a autenticidade são muito poderosos, não é? São. E afastam esses movimentos menos positivos, não é? Agora vamos aqui para uma parte recente da tua jornada de vida e ligada também ao profissional. Tu estiveste recentemente em Cabo Verde, em São Vicente, através da Afropsis, certo? Como é que foi? Conta-nos, como é que foi chegar a São Vicente no meio do cenário a que chegaste? Sim, um cenário muito caótico. Foi uma semana muito intensa que a mim me pareceu que durou 6 meses. Cada dia acontecia tanta coisa que eu sentia mesmo que nós estávamos ali há imenso tempo. Inicialmente, o maior desafio foi que eu sentia que eu não estava a ser capaz de ligar os meus valores, ou a forma que eu gosto de trabalhar, ou a forma como eu penso em trabalhar, com a realidade que estava a acontecer ali, não é? Porque eu não quero muito a ideia dos governos, aquela parte mais diplomática da coisa que eu percebo que é necessária para poderem existir missões destas, não é? Só que eu não sou essa pessoa. Eu quero ir para o terreno, eu quero ir falar com a pessoa que diz, não é? E que está em sofrimento porque perdeu a sua casa devido a estas chuvas. Portanto, é com essa pessoa que eu quero ir falar. E ao início isso não estava a ser possível, estava-me a criar uma frustração muito grande, acho que em todos nós, na equipa toda, né? E estávamos constantemente numa procura de encontrar diferentes soluções para resolver a situação. Entretanto, fomos percebendo com os psicólogos de lá, né, que eles sim tinham a informação toda necessária para nós percebermos como é que nós nos podíamos guiar, que existiam algumas oportunidades, né? E tanto é que o primeiro caso que eu tive lá nem sequer foi com algo relacionado diretamente com as chuvas. Foi uma situação, infelizmente houve um suicídio, e a ideia era irmos falar com a família, né, desta pessoa que tinha cometido o suicídio. E este foi a minha primeira intervenção, e isto não teve nada a ver com as questões das chuvas, foi uma situação à parte, mas que estava a acontecer em São Vicente, naquele momento em Cabo Verde. E aí eu percebi, ok, eu como psicólogo, o que é que eu posso trazer, né? Pode estar mais direcionado com as chuvas, pode não estar tão direcionado, né, com esta tragédia, mas o que é que eu como psicólogo posso oferecer aqui, não só às pessoas diretamente, mas também às equipas de psicólogos que aqui estão, não é? E quando eu percebi isso, houve ali um shift e a coisa começou a encarrilhar, e lá conseguimos sentir que efetivamente estávamos a ser úteis, não é? Que é isso que nós queremos quando estamos numa missão humanitária, é sentir no final que somos úteis. Então é tão interessante porque a psicologia a nível pessoal não te deu as respostas que estavas à procura, mas continuou a ser a tua via, fez-te sentido em termos de via profissional. Portanto, podia ter existido essa decepção, tanto a nível pessoal como profissional, teres decidido, eu não vou seguir este caminho. Normalmente, claro que tu não vais revelar coisas sobre os pacientes, nem eu te vou perguntar nada sobre isso, mas os teus pacientes são maioritariamente negros, são brancos? Como é que caracterizas os teus pacientes? Então, do outro dia estava num congresso de terapia familiar e disse isto, que é, eu não tenho propriamente clientes dentro da norma. Não tenho. É muito raro acontecer-me, às vezes acontece, não é? E lá estarei para ajudar as pessoas assim for preciso, mas é muito raro acontecer-me aparecer-me uma pessoa branca, hetero, cis, monogâmica, que tem um problema na vida que é uma questão mais económica, uma questão com uma relação. É muito raro, ok? Portanto, os meus clientes, a maior parte, ou são trans, ou são negros, ou são não monogâmicos, ou são... Há sempre alguma coisa
que os difere muito da realidade, da norma que nós estamos habituados, não é? E portanto, vivenciar a minha experiência clínica é maravilhoso, porque as histórias são extraordinárias, não é? Eu vejo o mundo pela visão dos meus clientes e essas visões são totalmente diferentes daquilo que é o contexto do dia-a-dia para a maior parte das pessoas. Portanto, é como se eu tivesse a oportunidade de vivenciar contextos muito, muito distintos, né? Daquilo que normalmente estamos habituados. E isso é extraordinário, para não falar de que eu tenho clientes de vários países. Portanto, ou seja, não é só a questão das suas identidades, mas também as nacionalidades. E do outro dia até fiz um pequeno story na brincadeira a dizer até onde é que eu fui hoje, e era assim coisas mesmo loucas, tipo Malásia, tipo Estados Unidos, depois estava tipo uma volta para a Budapeste na Hungria, depois ia para não sei onde, e achei aquilo tipo fenomenal, né? Tipo, meu Deus, como é que é possível haver tantas pessoas que se sentam e partilham a sua história de vida comigo, sendo que todas elas, né, têm tanto para acrescentar no mundo. É surreal. Incrível. E como é que aconteceu essa internacionalização do teu trabalho? Exatamente. A internacionalização do meu trabalho. Eu acho que ela é uma resposta ao facto de existirem muito poucos psicólogos como eu no mundo. Psicólogo negro, trans, né, jovem, que também está muito interessado e vive muitas não monogamias. Portanto, há muitas coisas na minha identidade que são precisamente a representação dos meus clientes, né? Desta saída da norma. E, portanto, há muitas pessoas que procuram isso, porque querem ter alguém do outro lado na terapia, né? Que tenha uma semelhança com elas, nas suas identidades. Mas não só, também que a pessoa de alguma forma consiga ver o mundo de uma maneira muito diferente, né? Que é para que, quando a pessoa encontra o psicólogo, não sinta nunca que existem determinados temas que se calhar não consegue falar. Não é? Comigo é difícil a pessoa entrar no consultório e dizer que é qualquer coisa que eu não sei se eu consigo falar com o Caio. Porque a pessoa olha-me e vê que todo eu é difícil de falar com o Caio e com qualquer outra pessoa, né? Todo eu, há ali qualquer coisa que está muito diferente. Então acho que isso dá uma à vontade às pessoas de quererem partilhar. E quando eu digo pessoas, depois não é só de um contexto aqui específico em Portugal, é pessoas que me encontram de outros países, né? Que também não conseguem encontrar isso nos países delas e veem isso em mim. E quando olham para ti, sabem que não vão ter aquela frase do isso é só uma fase. Sim. Ouviste isso muitas vezes? Ou algumas vezes? Não. Não? Não. Ouvi muito isso de pessoas a dizer a outras pessoas. Mas acho que nunca ouvi alguém a dizer-me a mim que eu estou só a passar por uma fase. Porque eu sou um bocadinho não, eu sou furacão. Eu acho que às vezes isso nota-se quando eu falo nas redes sociais, não sei o quê. Mas eu, na minha vida pessoal, eu sou furacão. Então, se eu digo que eu vou assim, é muito difícil para a outra pessoa trazer essas questões tipo, estás numa fase, se calhar não é bem assim. Não, eu já estou lá. Ou tu vens e acompanhas, ou então tu vais ficar para trás. Essa mensagem que trazes, que está-me aqui a interpelar desde que te vi, mas que deixei para uma fase em que estivéssemos mais quentinhos. Quentinhos. Como é que é? Então, eu estive recentemente no Panamá e na Colômbia, e eu gosto muito de viajar. E foi sozinho? Sozinho. Eu tinha aqui perguntas sobre a Tailândia. Já estás no Panamá e na Colômbia? Não, mas tens de voltar à Tailândia, que eu amo a Tailândia. Então, e eu estava com uma necessidade muito grande na altura de encontrar roupa que fosse considerada mais feminina. Porque eu tenho esses momentos, né? Eu naturalmente gosto de me expressar de uma forma muito masculina, mas há momentos em que eu sinto saudades de meter uma maquilhagem ou de uma roupa mais feminina. E encontrei esta camisola. E esta camisola eu achei maravilhoso por causa da incongruência, né? Que é, eu cuido de pessoas. O meu objetivo é de alguma forma trazer bem-estar às pessoas. Mas traz também autenticidade e verdade, que é, sim, eu faço, esse é o meu papel enquanto psicólogo, não é? Mas isso não significa que eu estou sempre bem. Claro.
há momentos muito complicados na minha vida, há momentos que eu estou muito triste, há momentos em que eu tenho uma depressão grande, né, profunda. Eu sou acompanhado na psicologia, né, eu procuro essa ajuda. Então é quase como se esta camisola fosse um lembrete para mim e também, claro, para as pessoas que a veem, né, de que sim, eu cuido da saúde mental, mas eu não estou sempre bem. Há momentos em que eu também vou estar mal e isso não faz de mim um mau profissional, isso faz de mim humano, que é o que nós precisamos nos profissionais de psicologia, é que eles sejam humanos. Sim, mas também é porreiro porque não está a dizer que estás mal, não é? Diz que não estás bem. Exatamente. Portanto, o bem continua a estar lá, não é? O well está lá. I am unwell, não é? Há ali espaço para outras coisas. Exatamente. Vamos voltar à Tailândia. Porquê Tailândia? Porque já se percebeu durante esta conversa que foi a viagem que te levou a um lugar muito profundo de transformação também. Verdade. Há duas Tailândias. Há a primeira, em 2023, que eu faço essa descoberta, por assim dizer, relativamente às questões de género, e depois há uma outra em 2024, em que eu volto à Tailândia com uma necessidade muito grande de me relembrar como é que tudo começou. E que é muito interessante, foi só passado um ano. A Tailândia, eu tinha uma ideia da Tailândia de que seria um sítio giro, fixe. Começou-se a ir lá, chegar lá, divertia-se. E pronto, não é? Tipo, como assim? Não vais gostar de Tailândia? Claro que vais, é mais um sítio giro. E quando cheguei lá, aquilo marcou-me de uma forma brutal. Né? A cidade de Bangkok foi o sítio onde eu passei a ser quem eu era e ninguém me questionou. Claro que isto pode ser uma coincidência das pessoas com quem me cruzei, das dinâmicas, mas a verdade é que eu tive 10 dias lá, ninguém me questionou, nem por ser negro, nem por me vestir de uma forma masculina, ninguém me estranhou. A minha existência não era estranha àquele grupo de pessoas em Bangkok. E isso para mim teve um poder gigantesco, não é? Porque até ali eu tinha vivido a minha vida toda, mesmo quando viajava, sempre com este sentimento de que eu não pertenço. Não vale a pena o que é que eu faça, não vale a pena o que é que eu tente. Eu não pertenço aos espaços onde eu vou cruzando. E Bangkok não foi isso, foi o oposto. Bangkok acolheu-me, Bangkok fez-me sorrir muito, também me fez chorar, deu-me muitas emoções, mas principalmente deu-me acolhimento. E eu estava sozinho. Portanto, não havia ali ninguém. Portanto, quando a solidão vem, não dá para combater. Nós temos que lidar diretamente com ela, não é? Mas lidar com a solidão em Bangkok é um exercício maravilhoso. De uma capacidade quase de nos expandirmos enquanto pessoas, não é? Enquanto lidar com a solidão, se calhar em Portugal, era para mim muitas vezes uma espécie de uma diminuição do meu eu, não é? Bangkok não, era precisamente o contrário. Portanto, a Tailândia ensinou-me que existe muito poder em eu continuar a procurar em ser quem eu quiser ser. Porque até pode existir muitos momentos em que eu não vou pertencer, mas também existem sítios onde eu vou pertencer. E não há uma explicação concreta, porque o tailandês não tem rigorosamente nada a ver comigo. Nada, não é? Olha, mas falaste na segunda viagem, que a segunda viagem já teve A segunda viagem foi uma tentativa de reencontrar esse momento, que eu consegui, foi muito fixe, porque havia muito, eu sou um bocadinho cético, e portanto havia muito aquela coisa do, não, mas isto foi coincidência, não existe aqui uma razão pela qual é Bangkok, não, é uma coincidência. E quando voltei lá percebi que não foi coincidência nenhuma, né? E claro, eu gosto muito de escrever, e portanto eu já escrevi várias vezes sobre Bangkok e tudo mais, e a forma como eu escrevo sobre Bangkok é muito metafórica, claro, mas eu consigo, através dos elementos da cidade, desde as plantas, os carros, a confusão, o fumo, a poluição, as lojas, a comida, né? Descrever partes de mim. E portanto, quando eu consigo ligar elementos que eu estou a visualizar num espaço a partes da minha identidade e de quem eu sou, e há essa conexão, então aí eu estou no meu mundo, né? Eu estou verdadeiramente a ver-me a mim próprio através da escrita e destes elementos, claro, do contexto onde estou. E só Bangkok é que me consegue dar isso até agora. Mas eu continuo nas minhas viagens, nunca se sabe se não vai encontrar outra cidade que me dê isso. E no Panamá e na Colômbia, tiveste essa identificação também, ou essa liberdade para pura e simplesmente existir?
Não necessariamente, Ok. né? Eu continuo a viajar para países em que ser trans ou o que for alguns até dá pena de morte, né? E portanto eu adapto-me muito. Eu não sou aquela pessoa que vai tipo, não, as tuas regras são assim, mas eu sou assim, portanto, não, eu não faço isso. Eu, quando estou num país, eu adapto-me à cultura daquele país, né? E tento perceber até onde é que eu posso ir. E nesse espaço eu encontro muita alegria, por incrível que pareça. Portanto, imaginemos, eu estava na Colômbia, é um sítio em que tenho que ter uma expressão feminina de alguma forma. Não é que eu vá mudar por completo, eu continuo a ter o cabelo da forma que vocês estão a ver e continuo a vestir alguma roupa masculina, né? Mas as pessoas vão muito tratar-me no feminino e vão impor o feminino em mim, né? E de repente estava numa tour na Comuna 13 e estava só eu e o guia turístico. E a determinada altura ele vira-se para mim e diz assim: "E tu quê?" ¿Cómo usted se identifica? Niña, chico, chica, ¿qué está passando aqui? O que está passando? Eu só fiz assim. Bem não direto. Sei, bem direto. Já estávamos com alguma relação, já tínhamos, sei lá, meia hora ou 40 minutos de tour, não é? Mas foi bem direto. Pois. E foi direto num espaço que eu não conheço, que eu não sei como é que é a forma como as pessoas leem as coisas, não é? Ao que eu disse, eu não sei, vais ter que ser tu a decidir neste momento. E ele disse, não sei o quê, mas tipo, eu gostava de perceber, eu sei que existem pessoas que têm identidades de género diferentes. E ele deu-me uma abertura para eu dizer quem é que eu sou. Eu disse, olha, eu normalmente estou muito mais ligado à masculinidade, né? Eu identifico muito mais com a masculinidade do que com a feminilidade. Mas o que acontece quando eu viajo é que eu identifico-me com aquilo que as pessoas me permitirem identificar. Porque se eu não o fizer, né, eu estou a incorrer algumas regras daquele espaço. E isso para mim é muito importante. Eu não gosto de respeitar culturas, porque eu gosto muito que respeitem a minha, né? E portanto, se aqueles países ainda não fizeram um processo de perceber a importância, se calhar de trazer outras identidades para cima da mesa e tudo mais, também não sou eu com a minha existência que vai agora chegar ali e dizer não, vocês têm que perceber que isto é assim. Não sei se têm que perceber que isso é assim. Olha, que tatuagem é essa no teu pulso direito? Esta tatuagem eu fê-la, na realidade era para ser duas. Portanto, é uma. Não me estou a lembrar do nome em português. Diz em inglês. Diz em inglês. Eu chamo-lhe de chain, mas corrente, né? E sim, é uma corrente. E a ideia é que ela simboliza a liberdade, porque a corrente está partida. Sim. Né? A libertação. A libertação, exatamente. E eu queria fazer nas duas, só que eu tive tantas dores a fazer esta tatuagem que eu nunca fiz no outro pulso. Mas era suposto ser nos dois. E foi uma tatuagem que eu fiz num momento em que eu senti que eu estava a libertar-me de algumas coisas, não necessariamente a ver com transição de género nem nada, mas estava-me a libertar de algumas coisas que me pesavam, que me dificultavam a vida, que me traziam um olhar da vida muito negativo. E então essa sensação de, ok, eu estou a conseguir, né, expandir e sair deste buraco, fez-me querer fazer esta tatuagem. Na altura fiquei muito, muito feliz. Eu amo tatuagens. Mas foi a primeira que fizeste? Não, a primeira que eu fiz foi esta aqui, que foi o Peter Pan, que é muito a minha conexão à minha infância, que simboliza o primeiro momento que eu não me consigo lembrar, né, com a minha mãe biológica, portanto, quando ela me teve. Esta foi da Tailândia, é uma tatuagem que foi só mesmo para marcar o momento especial que eu vivi na Tailândia, né? Esta aqui foi porque sim, não tenho motivo. Apeteceu-te? E não doeu. Motivo, não doeu. Mas olha, esta não doeu. Apetecer é um excelente motivo. E esta aqui que é a Ponte de Dom Luís, no Porto. E esta tatuagem eu fiz porque eu tive um sonho que me relembrou do quanto importante a cidade do Porto é para mim, né? Sempre foi, mas esse sonho, eu estava numa espécie de num espaço que era fora do planeta Terra, mas tudo o que eu estava a vivenciar
tinha tipo características específicas urbanas da cidade do Porto, e aquilo estava-me a trazer tanto amor, tanto carinho, tanto tudo, que eu queria conseguir manter aquele sentimento do sonho, que não era possível porque ele iria se diluir. Então saí de casa e fui fazer esta tatuagem. E foi assim. Tu tens uma ligação, agora estás a trazer a cidade do Porto, tens uma ligação fortíssima. Tenho. Tanto mais que tu não estávamos a gravar nessa fase, não é? Não estávamos, não. Podes referir aqui. Agora estava na dúvida se já estávamos a gravar. Mas tu, antes de começarmos a gravar, até referiste que te sentes mais portuense do que português. Que sentimento é esse? A cidade do Porto é a cidade onde a minha mãe me teve, é a cidade onde a minha mãe teve que me deixar, né? E atenção, aqui quando estou a falar de mãe, estou a falar de mãe biológica. Isto é complexo. Tenho muito amor, muito carinho pela minha mãe adotiva, que eu sei que ela vai ouvir isto. Isso, mãe, pai, eu amo-vos muito. Mas efetivamente o que aconteceu foi que a cidade do Porto tornou-se quase que o espaço visível e palpável, né, da ligação que eu tinha à minha mãe biológica, né? Que é uma ligação que eu não tenho consciência dela. Foi tudo muito rápido e tudo há muito tempo atrás. E a coisa mais gira de todas é que quando eu entrei em contacto com a minha irmã biológica e com a minha tia, uma das coisas que elas dizem muito é: a mãe tinha uma opção pelo Porto. Uma coisa qualquer com a mãe e o Porto. A mãe queria estar sempre no Porto, ela não queria deixar o Porto para ela. O Porto tinha um significado muito grande. É como se tivesse passado, porque para mim realmente a cidade do Porto é casa. Eu não quero viver em mais nenhum sítio do mundo. Eu adoro viver no Porto, eu adoro a minha casa, eu adoro todas as experiências que eu tive ali, desde as mais negativas às mais positivas. Porque reparem, eu também fui adotado no Porto pelos meus pais, não é? Portanto, há coisas marcantes da minha vida que aconteceram naquela cidade, e eu dou muitos sentimentos às cidades. Elas têm género, têm sentimentos, é quase como se fossem, têm uma personalidade, não é? E a cidade do Porto tem uma personalidade que eu adoro e que me representa muito bem. E qual é a personalidade da cidade do Porto? Então, para mim a personalidade da cidade do Porto é que ela é assim, é agressiva no sentido em que mete as coisas no sítio quando tem que meter, e eu sinto que isso é muito através do tempo, da meteorologia, né? Que está um sol de vez em quando, mas depois vem o cinzento típico do Porto, e todos nós adoramos aquilo, mas ninguém gosta de cinzento, ninguém gosta de chuva. Mas para um portuense aquilo faz parte, não é? A gente adapta-se, a gente habitua-se àquele cinzento, e aquele cinzento conforta a cidade, com a arquitetura da cidade, com a forma da cidade de ser, não é? Então o Porto tem essa personalidade. É um rapaz, o Porto, é assertivo, sabe o que é que quer, mas também é muito soft. Soft no sentido de ser belo, de ser agradável, de ser acolhedor. E isso eu vejo na beleza da cidade, não é? Quando eu estou à beira do rio, com a ponte, as casinhas todas, as luzes, não é? Então essa beleza que parece quase angelical que o Porto tem, para mim, na sua personalidade, não é? Representa o acolhimento, o carinho, o amor, o abraço. Pronto, e eu, nesse contraste, eu também me encontro enquanto pessoa, enquanto ser humano. Pois é. Grata por estamos mesmo. Quando eu digo estamos, porque eu não sei o que é que vem logo a seguir, mas sim, a terminar. O suspiro normalmente é seguido de estamos a acabar. Exatamente. Grata por toda esta partilha, Kai, e eu desejo que tenhas muitos momentos well, e não tantos unwell. Obrigado. Grata, Kai, pela tua presença, pela confiança também, porque sei o quão desafiante pode ser muitas vezes ter conversas sobre quem somos, e estiveste aqui com aquela autenticidade que eu tenho visto que te tem acompanhado de uma forma bastante evidente, desde que trouxeste o Kai. Sendo que eu ainda tenho mais uma pergunta, que é porque Kai? Porque Kai? Então, na realidade começou com K, com Y. Ok. Em que K... As duas ok, sim. Em que K era... eu não vou mentir, eu na realidade escolhi esse nome para ingressar numa personagem uma vez que eu fui num date. Eu queria ingressar naquela personagem porque eu queria naquele date eu ser
uma espécie de Kay, em que eu não era rapaz, nem era rapariga, não era nada, né? E já depois de eu ter voltado de Bangkok de várias coisas. Mas depois não estava na lista dos nomes em Portugal. Só Kai. Então alterei para Kai. E a determinada altura também achava que Kai iria ajudar as pessoas a irem mais para um lado masculino. Mas descobri que não, que era só a ilusão da minha cabeça, porque não é porque eu me chamo Kai que as pessoas acham que eu sou um rapaz, não é? Então pronto, agora ficou Kai. Algumas pessoas ainda me chamam Kai por causa desse antes, não é? Mas o meu nome oficialmente, não nos meus documentos, mas oficialmente para as pessoas que estão à minha volta e tudo mais, é Kai, com I, não com Y. E há um livro de um surfista, acho que é um surfista, que aparece quando se googla. É? Um Kai qualquer, a história do Kai, sei lá, uma coisa assim. Ficas a saber. Pronto. Olha, sempre grata uma vez coisas. Mais. Sim. O tio Google está sempre a facilitar conhecimento. Obrigada. Muito obrigado. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de Nuno Fox, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com.